Graça e paz, uma alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Vamos ficar de pé para orar, um pouquinho atrasados aqui, mas graças a Deus que o Senhor é bom, grande é a sua misericórdia para conosco e nós iremos esta tarde louvar e adorar o nome do Senhor. Amém? Oremos então. Amado Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, e é com alegria que estamos na Tua casa, te pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua bondade estejam sobre as nossas vidas. Senhor, nesta noite, que a Tua palavra seja explanada conforme está escrita, para a glória e exaltação do Teu nome, para a edificação do Teu corpo. E, Senhor, permite-nos o alcance de perdidos também. Senhor amado, obrigado porque grande é o Teu louvor e a Tua bondade. Nesta noite, Senhor, te pedimos que Tu operes em nós e nos guies e aceites o nosso louvor. Obrigado pela Tua bondade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Ainda de pé, vamos cantar um hino. O Tiago e a irmã Sandra vão nos dirigir aqui. Amém? Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos cantar o hino 291, Rude Cruz. Pronto. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte
te dar glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, Jesus. Passa a palavra ao pastor. Amém, irmãos. Podemos ficar sentados por um minuto, já vamos ficar de pé daqui a nada para lermos a palavra do Senhor. É para nós um gozo muito grande e uma alegria voltarmos aqui e pela segunda vez já e podermos assim estudar a palavra do Senhor neste tão importante assunto que é as 5 solas, tá? Nós não estamos aqui estudando, como eu disse a semana passada, a declaração de Cambridge, mas estamos estudando, e isso sim, a palavra do Senhor, da forma a aplicarmos nas nossas vidas. Este mês é um mês tão bom para nós, um mês tão alegre, é um mês em grande celebração, onde nós afirmamos as doutrinas bíblicas, reafirmamos as doutrinas bíblicas, aquelas onde nós colocamos aquele padrão pelo qual nos guiamos. Amém? Nós temos, a semana passada, nós estudámos sobre sola Escritura, e hoje iremos estudar sobre solos Christos, tá? Os irmãos viram aí a confusão que deu aí no Facebook, a culpa foi minha, tá, irmãos? Porque eu usei a imagem errada e aí deu essa confusão toda aí durante o dia, tá? Mas o assunto hoje é solos Christos, tá? Vamos estudar somente Cristo. E parece-nos assim à partida, quando você diz somente Cristo, não parece ter uma grande dificuldade de entender, não é? É somente Cristo mesmo. Né? Claro que só em Cristo há salvação. Nenhum outro há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelos quais possamos ser salvos. Eu gosto muito desse versículo que deixa bem claro a nossa posição. Esta manhã eu escrevi sobre isso, não sei se vamos ter a oportunidade de ler, eu escrevi exatamente sobre isso, sobre a questão de somente Cristo. Contudo, irmãos, não é tão óbvio assim nas nossas vidas. Não é tão evidente como parece. E por isso que nós todos os anos tentamos, por esta altura, reforçar estes pensamentos e estas convicções que duram tanto tempo. Louvado seja Deus por elas. Elas vêm desde o período da Reforma, mas na verdade elas remontam ao primeiro século, às verdades explanadas pelos apóstolos, pregadas pela igreja do primeiro século, que são trazidas até aos nossos dias. E nós hoje, então nós reafirmamos, nós falamos novamente, e todos os anos Deus nos tem concedido a oportunidade de nós falarmos sobre estes assuntos. Esta noite nós seguimos então no estudo da declaração de Cambridge e então sobre solos Christos. Amém? Eu preciso só de consultar aqui onde é que nós estamos. Amém? E nós vamos ler aqui um pouco então da declaração de Cambridge, para lembrarmos aquilo que nós já conhecemos. Tá? É muito importante isso, quando nós lembramos aquilo que conhecemos. Tá? Lembrar aquilo que conhecemos é diferente de aprender. Tá? Embora aprendemos também. Reforçamos o entendimento. A palavra do Senhor fala muitas vezes nisso, e você vai encontrar as mesmas verdades explanadas nas Escrituras diversas vezes, para que nós possamos verdadeiramente interiorizar e ficarem gravadas na nossa mente. Diz assim a declaração de Cambridge: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. E parece tão óbvio, verdade? Parece tão óbvio, como eu já dizia, agora mesmo, reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Nós, às vezes, encontramos em alguns momentos, em algumas pessoas, a distinção entre o Cristo histórico e o Cristo da fé. O que é isso? O que é que isso realmente quer dizer? A diferença entre o Cristo histórico e o Cristo da fé. O Cristo histórico é a verdade de que ele existiu como pessoa, nasceu e foi crucificado. O Cristo da fé é esse, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele é Deus, e porque ele morreu,
nós podemos ter vida, e porque Ele morreu e ressuscitou, nós podemos ter vida eterna e perdão dos nossos pecados. Amém? Contudo, por que eu falei nisso agora? Porque você vai encontrar muita gente que acredita no Cristo histórico. E isso é fácil, acreditar no Cristo histórico. Você vai encontrar pouca gente que acredita realmente no Cristo da fé. Mas você vai encontrar muita gente que professa o Cristo da fé, mas é claro que não acredita no Cristo da fé porque não se parece com Ele. E nós iremos falar sobre isso mais daqui a pouco, tá? Nós iremos chegar a esse ponto. Então, reafirmamos, nota a palavra reafirmamos, e como eu estava a dizer há pouco, esse é o valor da reforma. É que reafirmamos, voltamos a afirmar a mesma coisa. Uma coisa muito importante, irmãos, é nós não procurarmos ideias novas no que conta à doutrina da salvação. Não busque ideias novas. Surgiu alguém com uma ideia nova, tenho a certeza que está errada. Tá? Alguém surgiu com uma interpretação nova das Escrituras, está errada. Tá? Porquê? Porque Deus não muda, não? E como disse semana passada, e Deus não esperou que nenhum de nós nascesse para dar uma revelação diferente daquele que Ele já deu aos apóstolos e que é aquela que nós queremos que é a verdade das Escrituras. Amém? Aquela que é reafirmada foi reafirmada na Reforma, mas ela é reafirmada por nós hoje. Nós só usamos a Reforma como referencial. Amém? Nós não estamos aqui a pregar a Reforma ou qualquer outra coisa, mas sim que estas verdades assentam e trazem uma realidade para as nossas vidas concretas, as quais nós devemos pensar nelas. Tá? Então, a salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Somente em Cristo há salvação e fora de Cristo não há salvação, e se adicionarmos qualquer coisa à obra de Cristo é abominação, é idolatria, é pecado. Mas você vai encontrar isso muito mais alargado do que o que a gente pensa. Quando a gente pensa na Reforma, e nestas verdades salientadas na Reforma, como eu disse aos irmãos a semana passada, só foi escrito em 1900, quem lembra? 1966, não é? 96. 1996. Só foi escrito este documento em 1996. Contudo, Contudo, ele já vem sendo afirmado desde Paulo. O próprio Jesus Cristo. O próprio João 3,16, Gênesis 3,16 apontava para Cristo. Então, toda a história da redenção está aí. Eu lembro de uma coisa, uma regra de ouro, irmãos. Lembro de uma regra de ouro. Deixa só salientar uma coisa antes. Irmãos, aquele conceito que nós ouvimos, a maioria de nós ouvimos na escola, que vem da escola, de que a história se repete, é mentira, tá, irmãos? A história não se repete, não existem ciclos históricos. Isso é mentira de Satanás. Isso é uma tentativa de enganar-nos, de enganar e dissuadir a fé cristã. A história nunca se repetiu nem se repete em ciclos. Não. A história humana é a história da redenção. Criação, queda e redenção. E nós acrescentamos, apontando para a eternidade, glorificação. Se você quiser colocar aí. Se você quiser, junta com a redenção. A história nunca se repetiu. A história tem um progresso determinado por Deus que vai dar na eternidade. E todos nós entramos nesse processo. E todos nós somos parte disso. Ninguém repete aqui nada. A gente aprendeu na escola que a história se repete e há ciclos históricos em que os comportamentos humanos se repetem em situações e circunstâncias diferentes. Isso não vai longe da ideia de que a gente reencarna, tá? É um passo só. Você vai de um lado ao outro muito fácil. Começa a acreditar que as coisas começam a se repetir e a gente começa a ter aqueles flashbacks, não é? Eu acho que eu já vivi este momento. Isto não é novo para mim. Não é? Você já teve um desses? Que você vai fazer uma coisa que você acha que já aconteceu, aquele negócio já aconteceu, não é? Lá numa eternidade passada, que é isso, irmão? Misericórdia. É só uma ideia que você teve. Não tem nada disso. Não tem nada. Tá? Mas a ideia de Satanás de trazer, e isso é incultado nas escolas aos nossos filhos. Eu aprendi isso, irmãos. E eu convenci-me disso por muito tempo. Que a história se repete em ciclos, não? Mentira, irmãos. Mentira. Tá? História da redenção. Não repete nada. Continuamos e prosseguimos para aquele alvo final determinado por Deus, traçado por Deus na linha do tempo divino, não nosso. Tá? Então, quando nós entendemos então isso, né? Criação, queda
Redenção. Propósito de Deus. Essa redenção, ela é feita somente em Cristo. Quando nós pensamos na reforma, nós lembramos aquela luta grande contra o catolicismo. Bem? A igreja tinha-se desviado e tinha prosseguido por um caminho completamente abominável aos olhos do Senhor, e os reformadores vieram colocar as coisas no lugar. O que é isso? Voltar às Escrituras. E é daí que existe a ideia da Igreja Reformada sempre reformanda, né? Igreja Reformada sempre... É uma coisa assim, em latim, tá? É aí que vem a ideia. Qual é a ideia? Vamos para trás, vamos voltar às Escrituras, vamos voltar aos ensinos básicos, para que nós possamos prosseguir corretamente. Então, um dos combates era a ideia do catolicismo, das várias divindades, digamos assim, tá? E os vários meios de chegar a Jesus. E um deles, claro, que se sobressaiu e hoje continua, é a questão de Maria. A gente vai à mãe para chegar a Jesus, porque lá no dia lá das bodas de Caná, quando Jesus disse à mãe, mulher, que tenho eu contigo, foi assim que Jesus disse, é interpretado que Maria foi lá para dar um jeito daqueles empregados lá ficarem bem e tal, e não sei o quê, então a gente vai ter que ir também a Maria para que Jesus nos atenda. Completamente, no momento exatamente onde Jesus coloca o seu lugar e diz, eu sou Deus e tu és uma mulher. Tá? Foi isso que Jesus disse. Mulher, que tenho eu contigo. Jesus disse, a partir deste momento, iniciou o seu ministério, e eu sou Deus, e tu és uma mulher. Que ela já tinha reconhecido antes, né? E já tinha ouvido até Isabel dizer antes. Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Bem? O que é que acontece com a Igreja Católica? Eles começam a criar uma ideia de uma salvação meio intermediária por aqui e por acolá, além de que, e iremos falar isso quando falarmos sola gratia, nós iremos falar sobre isso, que é a ideia das obras com a graça. Você tem que fazer um monte de coisas para você ser salvo e alcançar a salvação. E esse pensamento das obras vai continuar toda a nossa vida afligindo a sua alma. As obras vão seguir tentando afligir a sua alma até o último dia. A salvação pela graça é uma coisa tão difícil de nós aceitarmos. A gente precisa voltar de todos os dias a ela. Porque aí há uma tendência para as obras. Eu fiz isto, eu faço aquilo, eu faço o outro, né? Hoje o Tiago está salvo, tocou na igreja. Se ele tocar amanhã, ele continua salvo. Aguenta esse toque que tocaste hoje até domingo, a ver se domingo tocas, se domingo não tocas, tu estás perdido. É verdade isto, não é? Mas numa prática normal, nós achamos assim. Nós temos uma tendência sobre isso. Então nós iremos falar sobre isso quando falarmos sobre sola gratia. Para hoje, somente em Cristo há salvação. Não podemos acrescentar nada. E nota o que é que eles negaram. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada. Se o Evangelho de Cristo Jesus, se a obra de Cristo na cruz não estiver a ser pregada, o Evangelho não foi pregado. Deixe-me que lhe diga uma coisa. É o que mais existe hoje. Pregação de autoajuda, piada no púlpito, parece stand-up comedy. Todo o tipo de coisa, menos a pregação do Evangelho. Menos a exaltação de Cristo na cruz. E quantas vezes eu já disse aqui aos irmãos, quando nós falamos do Evangelho a alguém, eu só falamos a mensagem completa se a gente conseguir chegar à ressurreição. Quando você está a pregar o Evangelho a alguém, não esqueça de mencionar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e vive em glória, em poder e majestade. Ou então, se Cristo não ressuscitou, o nosso Evangelho é vão, segundo as palavras do apóstolo Paulo. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver a ser invocada. 90% das pregações hoje não são Evangelho, porque não declaram a obra de Cristo. Você já percebeu que em toda a Bíblia, Cristo está em toda a Bíblia do princípio ao fim? Você diz assim, mas tem o livro todo, né, lá de Esther, que nem fala a palavra de Deus, né? Sabia? O livro todo de Esther não fala a palavra de Deus. Quem foi ver, quem viu a peça online, ou foi ver a peça lá na Pensilvânia, e você viu lá muito bonito, né? Falou de Deus várias vezes. Não está no livro. A palavra. Mas Deus está em toda a história de Esther. Então não está. Desde o movimento todo que acontece naquele lugar, você percebe que Deus está lá.
dirigindo todo aquele processo e trabalhando todas aquelas coisas. E eu estava curioso como é que eles iam fazer. E depois fiquei mais curioso ainda como é que eles vão fazer para apresentar Cristo, porque não é fácil. Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, é o que dá sentido a toda a Escritura. E precisa de ser pregado e anunciado. O mundo lá fora não precisa de ouvir a sua experiência de vida pessoal, como é que você deu certo, como é que você faz, isto ou aquilo. Precisa de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus sendo pregado e anunciado. E o versículo que eles colocaram ali é aquele versículo que a gente sabe de cor. É também o versículo mais mal pregado. Mas é o versículo que a gente sabe de cor, todo mundo sabe. É o versículo que a Lili está a aprender esta semana na escola. Right, Lily? Qual é what is the Bible verse for this week? It's 3:0. Com a ajuda do Tiago, pelo menos a referência bíblica está lá. John 3:16. É isso. Ela está a aprender esta semana, né? E nós podemos quase dizer em coro, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, porquê é que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça? É porque ia perecer. Amém? E aquele que nele crê tem vida eterna. E quem nele não crê, já está condenado. Amém? Eu queria avançar aqui um pouco para nós colocarmos algumas aplicações práticas na nossa vida sobre a verdade de que Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Irmãos, quando eu pregar uma mensagem, não apresente Cristo, por favor, no final fala comigo. Please. Por favor. Pastor, eu não vi Cristo na sua mensagem. Do princípio ao fim eu não vi Cristo. Tá? Uma vez eu fui a uma igreja e tinha um amigo meu reformado e ele declarou-se reformado e tal, e eu estava a conversar com ele no final do culto e disse assim, acho que você não é. Eu usei a palavra calvinista, acho que você não é calvinista. E ele disse assim, porquê? Porque você não pregou sobre Calvino, você pregou sobre a Bíblia. E ele olhou para mim e começou a rir, né? Porquê? Porque é claro, nós pregamos Cristo Jesus. Nós pregamos a verdade do Evangelho. Nós não fazemos referência a gente. Nós fazemos referência a Deus. Amém? Nós exaltamos a pessoa de Cristo. Qual é a pior tragédia? A pior tragédia é viver um cristianismo sem Cristo, um Evangelho sem cruz, uma salvação sem arrependimento e frequentar uma igreja há anos sem ser igreja. Isso sim é trágico. Eu vi esta frase, irmãos, no Facebook e tentei descobrir quem é que escreveu esta frase pela primeira vez. E apareceu tanta gente dizendo que falou a frase pela primeira vez que eu achei melhor não pôr ninguém. Tá? Fiquei sem saber quem é que falou isto pela primeira vez. Não importa. Importa que isto é uma verdade. Não há tragédia maior, irmãos, que é viver um cristianismo sem Cristo. Viver um evangelho sem cruz, uma salvação sem arrependimento, frequentar uma igreja há anos sem ser igreja. Isto é extremamente importante. Não torna a sua vida inútil. Não fale inutilmente. O Evangelho é Cristo Jesus sendo anunciado e sendo pregado. Cristianismo é Cristo no centro. Aliás, a própria palavra é, né? Você já reparou que a palavra em inglês para Natal é Christmas? E tem gente, né, está preparando agora o Natal, as lojas já se começaram a encher, e tem gente destituindo até isso, né? A própria palavra em inglês é Christmas. Na verdade, mass, é mass, é missa, a palavra no original é missa, mas significa culto, cultuar, né? Literalmente Christmas. E as pessoas conseguem destituir Cristo da própria palavra. Da própria palavra, da própria referência, festividade, da própria feriado. Gostaria de ler este texto, Atos 4, 8 a 18. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus citou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu gosto tanto deste texto da palavra do Senhor, eu gosto tanto deste versículo 12, em que é tão claro e evidente nas palavras de Pedro, e diz que eu noto o texto, ele está cheio do Espírito Santo. E o que é que faz alguém que está cheio do Espírito Santo? Qual é a missão do Espírito Santo? Amém? Não é apontar a Cristo, não é fazer-nos crer em Cristo. Então o que é que faz aquele que está cheio do Espírito Santo? Fala de Cristo. Ele anuncia a Cristo, ele exalta o nome de Cristo. Pedro está cheio do Espírito Santo e volta-se para aqueles homens que o interrogavam e diz-lhe: hoje somos interrogados para acerca de um benefício feito a um homem enfermo. Ele não deu uma explicação de como é que ele foi curado. Você já reparou quantas vezes nós acreditamos em cura divina, nós acreditamos nos dons para os nossos dias, nós acreditamos na ação do Espírito Santo de uma forma continuista. Amém? Mas, quantas vezes nós assistimos a um milagre em que o foco fica na pessoa ou o método? Tem que fazer deste jeito, fez daquele, faz não sei o quê, usa um processo. O que é que eles responderam? Eles responderam com Cristo Jesus e exaltaram Cristo Jesus. Seja conhecido de vós todo e de todo Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, é que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Repara como o Evangelho é pregado e é anunciado. Crucificação, morte e ressurreição. Jesus não está morto, ele não continua morto, então não teria interesse nenhum no Evangelho. A verdade é que ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. E porquê é que é tão importante assim, irmãos? Porque é preciso ter fé sobrenatural dada por Deus, falaremos nisso na Sola Fide, para que alguém possa crer que Jesus está vivo e ressuscitou dentre os mortos, porque morrer a gente já viu gente morrer, mas ressuscitar a gente não viu. E ainda que você possa dizer, eu já vi gente ressuscitar. Se essa pessoa que ressuscitou não morreu, vai morrer. Mas Jesus está vivo para todo sempre. É por isso que o valor maior e a importância está na ressurreição. Você diz assim, não, pastor, mas é na morte, é na cruz que ele entregou e morreu pelos nossos pecados, sobre a autoridade de Deus. Eu sei, irmãos, mas se ele não vencesse a morte, diz Paulo, a nossa fé era vã. E seríamos como os demais homens. Então é somente em Cristo, porque ele não só morreu, e ele ressuscitou, embora a morte dele é uma morte expiatória, é claro, eu não estou a diminuir a morte de Cristo, irmãos, por favor. Então a gente está entrando agora em João, ao domingo de manhã, a gente está a chegar lá, né? Já estamos se você assistiu, estamos no julgamento, né? A morte expiatória de Cristo. Mas ele não está morto. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, foi posta por cabeça esquina, e em nenhum outro há salvação. Nada pode ser acrescentado, Jesus não pode ser tirado, somente ele é o Salvador. E isso é importante, irmãos, pelo seguinte, porque se não fosse haver um único Salvador, poderia haver o caso de nós podermos salvar a nós próprios. Se você pudesse, imagina que você podia salvar a si próprio. Imagina o seguinte, irmãos, você dedicava a sua vida a uma criança, pensando que não tivesse uma natureza pecaminosa. Pensando que não tivesse uma natureza pecaminosa, ok? Tem, mas pensando que não tivesse, ainda que não tivesse. E você criasse aquela criança de uma forma que aquela criança jamais iria pecar. Aquela criança poderia salvar-se a ela própria, pelo menos, right? Se nunca tivesse pecado. Com a natureza pecaminosa é impossível. É impossível o que eu disse. Mas supondo que fosse possível, essa criança não precisava de Jesus. Deus não era glorificado. Não se esqueça, irmãos, que o propósito de Deus em todas as coisas é a glorificação e exaltação do nome dele. Por isso é que tudo faz sentido quando você coloca a glória de Deus na cruz, que é o que eu sempre falo. Qual é o problema do Evangelho hoje? É termos tirado a glória de Deus na cruz. Porque se a gente deixar estar a glória de Deus na cruz, tudo faz sentido. Tudo é evidente. Porque é que Jesus veio em carne e morreu pelos nossos pecados para que a glória de Deus fosse só dele e completa. Não tem obra minha, a obra é do Senhor. É o Senhor que salva. É o Senhor a quem damos glória. Solos Christos. Somente Cristo. Um outro texto diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Quantas vezes, irmãos, nós perdemos tempo a discutir coisa que não interessa? Irmãos, questões de escatologia são para discutir entre crentes. É interessante a gente discutir. Eu já conto um irmão que acredita que no milénio, pós-milenista, pró-milenista, ficar ali a discutir, interessante, irmãos, é ótimo para tomar um café e conversar. É importante, está na Escritura, é importante. Um descrente precisa de ouvir falar de Cristo, irmãos. A gente também. Precisamos reforçar a nossa fé. Nós precisamos de ouvir isto. Nós precisamos de ouvir a mensagem da salvação constantemente, para que lembremos e voltemos a lembrar, e voltemos a ficar no Evangelho. Mas um descrente fica a discutir, às vezes eu deparo-me com isso. A gente encontra um fulano que professa uma fé qualquer que não é cristã, e a gente fica a discutir pontos, situações. Não é? Fica a discutir um argumento. Aí fica, debate, para cá e para lá, não dá em nada. Em vez de pregar Cristo. Entenda uma coisa, aquele que não é salvo, não adianta muito você explicar muitas questões doutrinárias e argumentar muitas coisas com a igreja. Fica a discutir eclesiologia com quem não é salvo. Seriously? Está à espera que a pessoa faça o quê? Para que serve? Fale de Cristo. Fale do que ela realmente precisa de ouvir. Fale do Senhor. Às vezes a gente até tem que ouvir coisa que não quer, não é? Você encontra uma pessoa aí, bate na sua porta, uma denominação qualquer, ou de uma ideologia qualquer, e bate na sua porta e vai lhe dizer qualquer coisa. Você vai ter que ouvir, né? Se você quer falar, vai ter que ouvir. Aí você dá um tempo. Olha um conselho, irmãos, dá um tempo. Dá 5 minutos aí à pessoa. Quantos minutos precisa? Normalmente a pessoa diz, é muito rápido, é muito rápido. Você diz, ok, então uns 5 minutos. Depois eu vou ter 5 minutos. Você ouve lá os 5 minutos? Ops. Opa. Ô Tiago. Como é que a gente vai fazer isto agora? E eu acho que sim. Que eu vou precisar que venhas aqui, dá? It says disconnected. Ok. Enquanto o Tiago ajuda aqui, eu vou continuar aqui, ficar aqui deste lado para se ouvir. Tá? Então... você dá uns 5 minutos à pessoa e depois você vai falar o quê com a pessoa? Não perca tempo a discordar do que a pessoa disse, ou você estava à espera que a pessoa dissesse coisas certas. Se a pessoa não é um salvo e vem pregar uma falsa religião, você está à espera que a pessoa diga alguma coisa certa onde você vai pegar para discutir aquilo? Você diz, eu já ouvi, eu vou discordar disso e vou dizer o que é verdade. E assim, irmãos, com essa autoridade. Ou você não crê que esta é a verdade? Você crê que esta é a verdade? Jamais ouse dizer, olha, tu pensas assim, mas eu penso diferente. Jamais ouse, irmãos. Você está a desconsiderar o Evangelho de Cristo Jesus? Você crê ou não crê no Evangelho de Cristo Jesus? Ele morreu por pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Ou não? A gente às vezes fica, olha, tu pensas assim, mas vais-me desculpar, mas eu vou discordar contigo. Seriously? Onde é que você encontra os apóstolos alguma vez a fazerem este tipo de comentário em relação a falsos ensinos e heresias? Também não vai chamar filho do diabo, né, gente? Calma, fala à pessoa o Evangelho, né? Explica à pessoa. It's working? I guess we're going to have to. Que eu precisava mesmo do slide que está a seguir, tá? Tiago, podes fazer isso? Yes. Eu acho que o Tiago sabotou isto, ele queria aparecer na câmara, sabem, irmãos? Eu acho que foi a ideia dele. Irmãos, então, eu vou continuar daqui, o Tiago vai nos resolver aqui a questão, não sei bem o que aconteceu. Irmãos, então nós anunciamos o Evangelho de Cristo Jesus sem nos desculparmos. Você ouve lá a pessoa e depois você ensina-lhe sobre Cristo, e a palavra é ensinar. Com autoridade. A autoridade, irmãos, que nos dá o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, voltou-se para aqueles homens e falou-lhe aquilo. Você sabe que é um sinal que nós hoje parece que não temos autoridade? Este politicamente correto veio tirar a autoridade até do púlpito, irmãos. Não pode mais falar isto, não pode falar aquilo, não pode falar o outro, que ofenda não sei o quê, ofenda não sei o quê. Irmãos, nós temos autoridade em nome de Jesus. O Espírito Santo nos dá essa autoridade para falar a verdade. Jesus Cristo é o Salvador. Mas eu acho não sei o quê. Mas você está errado. Você tem que falar, está errado. Você é presunçoso. Eu não sou presunçoso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me instrui. A glória é dele. A revelação vem dele.
Às vezes é difícil, irmãos. Sabe qual é o ponto mais difícil, uma das situações mais difíceis no ministério? É estar a pregar com a pessoa aqui do lado, não estou a brincar. As coisas mais difíceis no ministério é quando a gente tem que falar a verdade. Às vezes a gente chega à beira de alguém e a gente tem dó, irmãos, de falar a verdade. Acredita que tem, às vezes fica com dó. E diz assim, já não chega o que a pessoa está a passar, ainda tem que falar com ela ao contrário. E a gente vai, né? E às vezes a gente tenta, né? Fica um irmão na fé, fica com pena, fica e tal. E tem que ser, porque também isso não é o amor cristão. Mas tem que falar a verdade. E com ímpio, irmãos? Você vai deixar alguém ir para o inferno sem ouvir a palavra de Deus porque você está com medo de dizer à pessoa que está errada? Cristo era isso mesmo. Era excelente. Há 15 anos atrás a minha vida era tão triste, filho. Obrigado. Irmãos, então é isso. A pior tragédia é viver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, uma salvação sem arrependimento. E daí vai frequentar uma igreja sem ser igreja. Falamos então este texto já. Então, Paulo diz que não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas se propôs a pregar Cristo e somente Cristo crucificado. Mas longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, que a nossa glória seja na cruz de Cristo. Seja em Cristo Jesus. E na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, nestes 3 versículos nós encontramos a importância do Evangelho para Paulo. A mensagem do Evangelho a Cristo. Em primeiro lugar, a pregação dele era nada além de Cristo Jesus e este crucificado. Primeiro versículo. Segundo, tudo para ele, toda a glória para ele era na cruz. Onde ele estava crucificado na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E o seu desejo e o seu anseio, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de tudo e considero como escória. Ele queria, o seu desejo era Cristo, o seu anseio era o Senhor. Irmãos, se Cristo Jesus for a figura central da nossa vida, a gente vai pregar Cristo, falar sobre Cristo, ensinar Cristo. Isto não é para o pastor, irmãos. É para qualquer membro da igreja, para qualquer salvo. Ele vai falar só de Cristo. Parece que não fala outra coisa, não tem mais nada para falar. Quando a gente diz assim, Jesus é tudo para mim. Alguém já falou aqui, Jesus é tudo para mim? É tudo. O que é que se quer dizer? Só vai falar disso, não é? Ele é tudo. Ele é tudo mais. Isto, mais aquilo, mais o outro, mais o outro, mais o outro. É esse o problema, irmãos. Depois a gente fala de tudo menos de Cristo. A gente deixa a nossa cabeça de tudo menos de Cristo. Depois a gente divide a glória de Cristo com tudo, não é? E a gente dá um jeito sempre de dividir connosco próprios, não é? Eu sou assim, não é? Porque, graças a Deus, não é? Ainda põe Deus, não é? Dá graças a Deus. Graças te dou, Senhor, que não sou como aquele. Que sou capaz de não sei o quê. A gente percebe não que é Cristo, irmãos. O que importa? A glorificação do nome dele. Que nada, irmãos, tira essa glória. E o desejo e o anseio. Eu quero conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecer mais a Cristo. Se o Senhor nos der esse fervor, se o Espírito Santo realmente trabalhar em nós dessa maneira, que nos desse um anseio por conhecer mais de Cristo, irmãos, como seria a nossa vida? Conhecer mais do Senhor. Ter mais da presença do Senhor nas nossas vidas. Ter Cristo em todas as coisas. Eu pensei que tinha fugido outra vez. Quanto nós precisamos disso. Irmãos, no domingo eu dei um toque nisto, que estava na minha mente, mas na verdade o texto é para hoje. Este slide eu copiei do biblia.com.br. Eu penso que a maioria dos irmãos deve usar esse website. Eu penso que os irmãos devem conhecer. Tá? Não é o YouVersion, é o que você encontra online. Bíblia, eu uso muito. E tem lá tinha lá esta referência à palavra cristão. Esta palavra ocorre somente 3 vezes. Ok, peraí, deixa eu só fazer ponto aqui. Estamos a falar de Cristo e nós somos cristãos, right? Vamos fazer a ponto aqui. Esta palavra ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11, 26. E eu vou ler. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Sucedeu
que todo um ano se reuniram naquela igreja. Não é Jerusalém, irmãos. Vamos situar isto no livro de Atos. Atos 1. Jesus sobe ao céu. O episódio seguinte, assim mais ou menos. Desce o Espírito Santo. Right? A igreja chega a 5.000 membros. Right? Não sei quem fez os cartões de membros para tanta gente. Eu tenho pena da secretária da época. Será que a irmã Sandra sofre? Imagina na época. 5.000 cartões de membros. A igreja tinha 5.000. Não sei como é que eles fizeram. Tinha 5.000. Batizaram aquela gente toda. Right? E aí continua, o evangelho continua e tal. Mas estava só em Jerusalém. Era preciso ir a Samaria, aos confins da terra e tal. Em Antioquia, muito tempo depois, capítulo 11 agora, ninguém chamou a igreja do primeiro século de cristãos. Eles nunca disseram que eram cristãos. Hoje até tem uma bandeira, né, do cristianismo. Conhece a bandeira branca com a cruz? Aqui na América é usado muito. Mas não tinha bandeira. Eles nem se chamavam cristãos. Eles eram conhecidos pelos do caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles anunciavam o caminho para o céu. Porquê que eles tinham que apresentar o caminho para o céu? Porque ninguém consegue chegar lá, né? A nossa irmã estava a vir para cá, né? E não conseguia dar com o caminho. Aí eu, no telefone, eu expliquei o caminho. Porquê? Porque eu conhecia o caminho. Eu até sabia onde a irmã estava. Deu certo, não deu certo? Deu certo. Jesus é o caminho. E o que os discípulos sabiam era o caminho. E aqueles que estavam à volta não conheciam o caminho. E era preciso apresentar-lhes o caminho. E Jesus veio porque Ele é o caminho. Porque nós não conseguíamos chegar lá. É por isso que Ele veio até nós. É por isso que o cristianismo difere tudo o resto. Não é um conjunto de regras para chegar a Deus. E Ele veio porque nós não podíamos. Somente Cristo. Solos Christos. Então lá em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Versículo 26, 28, agora mais à frente ainda. E disse Agripa a Paulo. Não foi Paulo que disse a Agripa, foi Agripa que disse a Paulo, lá no julgamento. Por pouco me queres persuadir a que me faça um cristão. Note que ele não disse assim, podias me ensinar a ser um cristão? Não. Ele disse, só me faltava essa. Por outras palavras, num português assim mais corrente. Só me faltava essa. Que me quisesses fazer de mim também um cristão. Não parece uma coisa boa, não? E 1 Pedro 4,16, muito mais tarde, Pedro escreve, ou muito mais tarde encontramos na Bíblia, diz assim, mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nesta parte. As primeiras duas referências são referências de zombaria. A terceira é de perseguição. Nunca os discípulos disseram que eram cristãos. Eles foram acusados de ser cristãos. Eles foram insultados. Era a intenção. Insultar como uma coisa boa, não é? Uma vez uma pessoa tentou me insultar, eu lembro agora, uma pessoa tentou me insultar e disse assim, tu tens uma ideia fixa. E tinha a ver com as coisas de Deus. Não dá. Eu pensei cá para mim, foi ao telefone e eu pensei cá para mim, mas que grande elogio, graças a Deus que sou, eu estou firme no Evangelho. Claro que ideias fixas não fui eu que as criei. Amém? Você tem uma ideia fixa sobre a cruz? Tem. Eu tenho. Amém? Jesus Cristo é o Salvador. Só Ele é o Salvador. Amém? Nós temos que continuar. Não estamos no horário. E todas estas referências sugerem que o nome era de origem e aplicação pagãs. Eram os pagãos que chamaram aos cristãos, aos discípulos cristãos. Eram os cristianos de onde se derivou cristão. A mesma formação se vê na palavra herodianos, que quer dizer partidários de Herodes. A palavra cristão, chamados cristianos ou cristãos, a ideia era como eles chamavam os herodianos. Os herodianos eram aqueles que seguiam Herodes e faziam parte do partido de Herodes. E eles chamavam cristãos como quem? Vocês são parte desse tal que foi crucificado. Que para eles, o corpo de Jesus tinha sido roubado. Lembram, irmãos? Foi isso que se anunciou no primeiro século. Você acha difícil pregar hoje o Evangelho? Que todo mundo, não crendo verdadeiramente, mas até aceita a ideia da ressurreição, embora, como eu disse há pouco, só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar de uma forma que nós verdadeiramente possamos crer para agirmos como alguém que crê. Mas nós estamos a falar de uma época
em que os discípulos foram acusados de roubar o corpo de Jesus. Jesus para eles estava morto. Não para os discípulos, para os outros. E quando chamaram cristãos, era vocês são partidários desse que está morto. Isso é nonsense. Estão a pregar uma coisa que obviamente, esse Jesus morreu na cruz. Como um malfeitor, um condenado. Não tem nada. Vocês têm nada com ele. E é daí que vem a ideia do Cristo da fé e o Cristo histórico. O Cristo histórico está morto, irmãos. O Cristo da fé está vivo. E vive em nós. E vivemos para Ele. E um dia estaremos com Ele para todo sempre. Mas para aqueles pagãos, para aquele povo lá, até para os judeus, Cristo era o Cristo histórico, está morto. Eles roubaram o corpo, a gente não sabe onde puseram o corpo e pronto. E agora inventaram essa mentira toda, estão aí a pregar isso tudo. Era assim que eles foram acusados. Nos Atos e Epístolas, todos aqueles que abraçavam as doutrinas de Jesus Cristo chamavam a si mesmo discípulos, irmãos, santos, etc. Você vai encontrar esses termos. Paulo escreve aos santos, aqui, aos irmãos. Tá? Ele nunca escreve aos cristãos. O honroso título que prevaleceu nas igrejas desde o segundo século, tendo o sentido de uma particular afeição e devoção para com a santa pessoa de Jesus, parece ter tido a sua origem numa alcunha pagã. Em Antioquia foram os discípulos por primeira vez chamados cristãos, já li, em concordância com este uso gentílico está o governador romano Festo, que afasta a ideia de tornar-se um cristão. Como eu disse há pouco, queres tu fazer de mim um cristão? E Pedro diz que ser alguém acusado de cristão nos tribunais romanos não é motivo para um crente envergonhar-se, mas para dar glória a Deus. Tácito, escrevendo pelo ano 116 d.C., acerca da perseguição movida pelo imperador Nero, diz que tinham sido infligidos grandes castigos àqueles a quem a população chamava cristãos. Não eles, a população chamava a eles. O escritor Cláudio também se refere aos que seguiam um certo Cristo, que era um nome de uso comum com a significação de amável. Desta particularidade, sob o sentido da palavra, se aproveitam os apologistas cristãos do segundo século, acentuando esse caráter de gentileza, de amabilidade, completamente vazio de ofensa, em resposta a serem acusados de malfeitores os discípulos de Jesus Cristo. Então o que é que aconteceu na história? Vamos resumir aqui. Eles foram acusados de ser cristãos e eles gostaram da ideia. A igreja gostou do insulto. A igreja parou para refletir e disse, não tem nome melhor. E ao longo dos tempos, a Igreja de Cristo Jesus prosseguiu com homens e mulheres que eram verdadeiros cristãos, que se pareciam com Cristo e se identificavam com as doutrinas de Cristo. As ensinavam, pregoavam e viviam como alguém que cria na ressurreição, não só como um facto histórico, mas como o Jesus vivo, que vivia neles e para ele, a eles davam, e eles a ele davam glória. Era isso que significa ser um cristão. É identificar-se com Cristo. Irmãos, você pode entender o solos Christus. Você pode entender que somente em Cristo há salvação. Você pode entender que Jesus Cristo veio em carne, sendo Deus encarnado, se entregou, pagou o preço pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e por esse facto você tem vida eterna. Você pode crer nisto tudo. Se você não viver como um cristão, significa que você acredita em alguma coisa como você podia acreditar noutra coisa qualquer. Significa que você pode acreditar nisso como você podia acreditar noutra coisa qualquer. Viver como um cristão é fazer todas as coisas e agir como Cristo. Crer na salvação somente em Cristo é ser verdadeiramente como Jesus. Mas não o Jesus que você inventou. Não o Jesus que você acha que é. Não o Jesus que às vezes a gente pinta, né? O Jesus das Escrituras. O Jesus que salvou realmente a nossa alma. O Senhor de toda a glória. Seguir os seus passos. Fazer como Ele fazia. Agir segundo a sua vontade para a glória do seu nome. Isso é que é ser um cristão. Eu só poderei revelar que eu acredito na ressurreição, que eu acredito na morte, se essas marcas estiverem na minha vida. Sabe?
para nós que estamos todos no país que não é o nosso, tirando os mais pequenos que nasceram aqui, a gente até pode viver 1000 anos, a gente pode até viver 1000 anos nos Estados Unidos, que lá no fundo, a gente ainda tem qualquer coisa lá do outro lado do que a gente veio. Seja do Brasil, seja de Portugal, seja de onde for. Ainda tem lá qualquer coisa. Há coisa que ainda faz diferença. Pode ter o melhor café nos Estados Unidos, que o expresso lá de Portugal ainda é melhor. E os irmãos têm tanta coisa, né? Tem como é a carne lá? Que eu esqueço sempre o nome lá. Tem a picanha, né? Pode ter o melhor boi ali da Pensilvânia. Que a picanha lá, não sei de onde, ainda era melhor. Porque tem uma coisa lá que ainda está lá atrás e não sei o quê. Não dá para acabar com aquilo. Meus irmãos e irmãos, porque na verdade a gente até pode fazer cidadania, até pode vestir a camisa dos Estados Unidos, né? Literalmente, né? Vestir no sentido de representar. A gente pode até fazer todas as coisas. Mas na verdade, amados irmãos, não é, porque a gente não é de origem. Mas aquele que nasce de novo. Por isso é que a palavra nascer de novo é tão importante nas Escrituras. A expressão nascer de novo é tão importante nas Escrituras. Quando Jesus disse a Nicodemos, literalmente, nascer de novo. Imagina que você saía do seu país de origem e quando você estava a chegar aqui, quase a aterrar ali no IWR, você nasceu americano. Você já saía do avião a falar, né, a língua dos gringos. Você falava aí bonito a língua dos gringos. Não como eu falei no domingo passado, mesmo direito, não? Você falava aí, né? E já parecia assim até um americano, né? Todo aí, né? Como deve de ser, com um cafezão enorme na mão e com um bocado de jeito um americano do Texas, com um chapéu também. Você já lhe saiu botas, então você já saiu daquele avião, você já saiu ali, né? Um americano, é assim, não é? Mas aquele que nasce em Cristo Jesus, meus amados irmãos, ele identifica-se tanto com Cristo, que a pessoa que olha para ele vê Cristo Jesus nele. É isso que é um cristão. Se a gente acredita que é somente em Cristo que há salvação, significa que as marcas de Cristo são tão em nós, que a cada dia nós nos parecemos mais com Cristo. Ainda que ainda tenha a natureza pecaminosa, mas a gente se parece cada vez mais com Cristo. Ainda que a gente pode pecar, mas até, irmãos, até quando o crente peca, não peque por causa disto, que eu vou dizer, irmãos. Vai dizer assim, eu posso pecar porque o pastor disse que quando eu peco, não é isso que eu estou a dizer. Irmãos, até quando a gente peca, a gente revela realmente se está em Cristo Jesus ou não. Sabe porquê? Porque aquele que peca é tal e qual Pedro. Porquê que Pedro e Judas são diferentes? A gente está a estudar, né, agora, vamos entrar para a semana, este domingo, na negação de Pedro. Porquê que Pedro e Judas são diferentes? Porque quando... E você repare que não é muito diferente a questão. Aliás, o pecado tem toda a mesma origem. Pecado é pecado, não? Mas não é muito diferente, não é? Porque um traz Jesus e o outro nega. Não é tão diferente assim, irmãos. Não é tão diferente assim. Um era o filho da perdição, o outro não era. Essa é a diferença. E aquele que é filho da perdição, o que é que ele faz? Vai se enforcar. E aquele que é salvo, que é remido, chora amargamente, se arrepende e é transformado completamente. E pouco tempo depois, irmãos, está lá no dia de Pentecostes, pregando o Evangelho e 3.000 almas são salvas. Você percebe a transformação daquele que está em Cristo Jesus? Meus amados irmãos, nós cremos em solos Cristos, nós cremos que é somente em Cristo que há salvação. O meu desejo esta noite, irmãos, é que Deus venha trabalhar na nossa vida de uma tal maneira que a gente creia aqui e a gente creia aqui. E seja revelado aqui, no fazer, no andar, no caminhar, no falar, no empreender, de tal maneira que as pessoas que estão à nossa volta pudessem chegar até nós e dizer assim: tu és muito esquisito, tu pareces um extraterrestre. Né? A gente para mudar a figurinha, até para o avatar, né? Mas se eu puser avatar, né? Não é essa mudança, irmãos. Você parece estranho. Qualquer coisa de errado. Tem. Pois tem, claro que tem. Tem Cristo Jesus. Tem de errado aos olhos do mundo. Mas é aceito por Deus. Amados irmãos, Deus quer trabalhar em nós assim. Um dos efeitos nisto da igreja do primeiro século é que os apóstolos pregavam o Evangelho e as pessoas chegavam a pé deles e diziam assim: que faremos para ser salvos? As pessoas voltavam-se para os apóstolos após a pregação cristocêntrica, pela vivência de uma igreja perseguida. Não é como nós aqui, irmãos. E as pessoas perguntavam o que tenho que fazer para ser salvo. Porque eles viviam verdadeiramente solos Cristos.
Amém? Nós vamos orar e depois deixamos o espaço para as perguntas. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque solos Christos. Eu te agradeço porque esta noite nos permites falarmos a tua palavra e nos debruçarmos num pensamento sobre a verdade do Evangelho que precisamos de conhecer, aplicar às nossas vidas. Pai querido e santo, maravilhoso e eterno é o teu nome. Só o Senhor é digno. Pai, perdoa-nos as vezes que temos nos parecido com qualquer outra coisa que não Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a percebermos esta verdade, reafirmarmos-la na nossa vida, que ela seja selada pelo Espírito Santo e que haja verdadeira transformação. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.